Olá, eu sou Ricardo Fenelon, sócio fundador do Fenelon Advogados e idealizador desse projeto chamado Airlaw Brasil, que tem como objetivo difundir conhecimento sobre os diversos temas relacionados ao direito aeronáutico e espacial. Essa ideia surgiu a partir de inúmeras mensagens que recebi nos últimos anos, tanto de colegas advogados quanto de estudantes, interessados em se especializar na matéria. Nesse sentido, estamos convidando os maiores especialistas do Brasil no assunto para que eles possam contar um pouco sobre suas trajetórias profissionais, bem como avaliar um ou outro tema específico. Hoje temos a honra de receber a doutora Renata Amar, que é advogada, pós-graduada em Direito Contratual, com MBA executivo em Gestão Empresarial. Nos últimos anos, ela atuou em Big Four, escritórios de advocacia e empresas de diversos segmentos. E mais de 10 desses anos foram em companhias aéreas, como TAM, Latam e Lufthansa, onde está desde fevereiro para estruturar o jurídico para a região latino-americana e gerenciar os assuntos legais. Renata, seja muito bem-vinda ao Airlaw Brasil. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Fenelon. Super obrigado, uma honra estar aqui com você hoje. A honra é nossa. Para darmos início a esse bate-papo, conta um pouco sobre sua carreira, como você foi parar nesse mundo da aviação e do direito aeronáutico? Bom, foi totalmente por acaso, na verdade. Eu nunca tinha pensado em me especializar em algum setor específico. E desde a faculdade eu pensava numa formação jurídica generalista. Eu queria saber o máximo possível de matérias jurídicas, porque eu sempre acreditei que isso dava uma base bem forte, bem bacana, e para que eu pudesse depois escolher uma especialização que realmente fizesse sentido para mim. Então, desde a época de estágio, eu estagiei em procuradoria do município, trabalhei com direito de família, contencioso civil. Depois de formada, fui trabalhar como consultora de tax na Price, e depois disso fui para outros escritórios de advocacia, trabalhando com várias áreas, fiz contencioso de massa de bancos, enfim. Até que eu trabalhava num escritório com direito empresarial. Lá eu fazia contencioso e consultivo. Comecei a gostar muito da parte consultiva e de contratos, porque eu sempre gostei da parte de business, o que tinha mais a ver com o negócio, e isso conversava bastante com outras áreas além do jurídico. E eu sempre gostei muito da estratégia, do ponto de vista empresarial, assim, não aquela estratégia processual que os processualistas têm, mas essa estratégia de ajudar o negócio. E eu comecei a ver que a grande estratégia era a prevenção de litígios. E foi quando eu decidi fazer minha especialização em direito contratual. Por conta dessa especialização, eu mudei de escritório, fui para o escritório de médio porte, já maior do que eu estava acostumada a trabalhar, especificamente numa área de direito contratual, para assumir a área lá. E depois de um tempo trabalhando lá, eu estava feliz, contente, falando, bom, é isso que eu quero. Surgiu uma necessidade de um cliente do escritório que tinha uma quantidade bem grande de contratos comerciais para tratar, de um advogado alocado lá dentro, porque facilitaria muito a dinâmica. Enfim, eu acabei indo como secondí para esse cliente. O que acontece é que esse cliente era a TAM, e foi a primeira vez que eu me deparei com uma companhia aérea. E no primeiro dia que eu pisei lá dentro para trabalhar com eles lá, eu me apaixonei. Naquela época, o jurídico da TAM ficava no aeroporto de Congonhas, de frente para a pista, então você trabalhava olhando ali os pousos e as decolagens o tempo todo, tendo que interromper call por causa do ruído de teste de motor, da táxi aéreo do lado, e descia para comer um pão de queijo com cheiro de querosene. Então a gente realmente respirava aviação lá dentro. E eu fiquei completamente apaixonada. Apesar dos meus contratos ali, o meu trabalho, meu escopo ali era contrato comercial, não eram os contratos técnicos de aviação e assuntos regulatórios, eu comecei a descobrir o que era a complexidade do serviço de aviação nesses contratos, né? Então, um contrato de TI, entender para que serve aquele sistema, começar a entender como é que funcionavam os sistemas de reserva, inventário, o que era GDS, depois os contratos com as exatas e catering, enfim, eu comecei a entender um mundo que eu nem sabia que existia, né, como passageiro. Eu sempre fui uma pessoa apaixonada por viajar de avião, mas era isso que eu sabia. E foi muito engraçado que depois de algum tempo trabalhando lá, eu comecei para ficar 2 meses, depois isso foi prorrogado, eu olhava
pela janela, eu lembro muito da sensação do primeiro dia que eu entrei lá, olhar e me deparar com aquela vista privilegiada, assim, da pista, mas eu só via os aviões, mais nada. E depois de um tempo trabalhando lá, eu comecei a ver um outro mundo. Primeiro que eu brinco que eu não via mais aviões, eu via aeronaves, você começa a ver as coisas de um jeito diferente. Mas, além disso, tinha uma parte abaixo que eu nunca tinha olhado como leiga e que agora eu enxergava, que era toda aquela operação de solo. Isso foi muito marcante para mim. Parecia um monte de formiguinha trabalhando, né? Se você para olhar abaixo da asa dos aviões, você tem um mundo de operações ali acontecendo, né? De abastecimento de combustível, de bagagem, carga entrando e saindo, um monte de cheques acontecendo, além das exatas trabalhando, enfim, é muita coisa que acontece ali. E eu comecei a realmente ficar apaixonada por aviação naquela época. Além disso, foi a primeira vez que eu tive a experiência de trabalhar num jurídico interno, de saber como é que era um jurídico interno, né? Então, até então, minha experiência tinha sido em outros ambientes, mas não aquele. Eu gostei muito, eu achei um ambiente realmente super informal e nada mais próximo ao negócio possível. Era impressionante como era próximo ao negócio, né? Totalmente incomparável com as outras realidades que eu tinha. Então, quando eu trabalhava dentro do escritório, a mesma análise de contrato, por exemplo, eu recebia do meu cliente uma demanda, analisava o contrato, dava retorno, acompanhava uma série de negociações, mas nada garantia que eu ia conseguir ver o começo, meio e fim daquilo, né? Às vezes você realizava o seu trabalho, obrigado, foi ótimo, e você não sabia o que tinha acontecido com aquele projeto, aquele contrato. E dependendo da situação, você não tinha muito, vamos dizer, muita informação do cenário envolvido, do porquê daquelas decisões. E no jurídico interno você tem, né? Você participa dessas decisões desde o começo, você entende o porquê das coisas, né? Dos projetos, você vê o começo, meio e fim. Então, nesse tempo que eu estava na TAM, eu me apaixonei pela aviação, pelo direito aeronáutico e pelo trabalho como jurídico interno. E tomei a decisão de que eu ia sair do escritório para trabalhar em empresa. Adoraria que tivesse tido uma oportunidade lá, não teve na época. Então, eu acabei indo para um outro segmento, fui ser contratualista de uma empresa num outro segmento. E 5 meses depois, super pouco tempo, eu recebo uma ligação do jurídico da TAM falando: agora tem uma vaga na equipe de contrato, você não quer vir? Falei, sim, na hora, não pensei 2 vezes, vou. E assim começou a minha carreira oficialmente em aviação, com 10 anos, fiquei na TAM, depois ela se associou com a LAN, né? Eu fiquei na Latam. Minha carreira foi toda aí, eu acho que o grande salto de carreira que eu tive, a grande consolidação de carreira foi aí, onde eu passei de uma advogada plena, contratualista, para uma gerente jurídica que cuidava, eu brinco que era de tudo que era negócios, né? Porque a estrutura que a gente tinha na época, quando eu saí de lá, eram algumas gerências jurídicas, uma para trabalhista, uma para tributário, uma para consumidor, e todo o resto ficava na minha gerência. Então, com o passar dos anos, o meu escopo foi ampliando, de contratos para concorrencial, para frota, trabalhei bastante com operações de frota, direito de tráfego, e daí comecei a entrar mais em questões regulatórias e societário, enfim. Então, acho que é aí que eu aprendi o direito aeronáutico mesmo, né? Nessa trajetória. Depois desses 10 anos, eu comecei a falar, nossa, mas, gente, eu não pensei em me especializar em direito aeronáutico, né? Eu sempre quis ser aquela pessoa generalista, queria me especializar em contratos, em gestão, e de repente eu estou há tanto tempo em direito aeronáutico, não é possível, quero ver se, sei lá, se meu lugar é aqui mesmo, enfim. Quero experimentar coisas novas, conhecer outros mercados. Fui trabalhar no mercado farmacêutico, numa empresa, assim, incrível, uma experiência magnífica, um lugar maravilhoso, um segmento também super complexo, né? Muito interessante. E eu estava lá quase 2 anos, quando eu vi uma vaga em aberto. Eu não vi direito o que era, só vi que era para estruturar o jurídico. E essa era uma coisa que eu tinha, com os anos de in-house, eu tinha muita vontade, né? Eu tinha passado por algumas reestruturações de departamento jurídico, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de participar de um jurídico do zero. Eu falei, nossa, isso aqui deve ser muito legal, né? Ter a chance de montar um jurídico do zero. Quando eu fui abrir a vaga para ver o que era, exatamente, qual é a coincidência que não era uma companhia aérea. Então, foi
mais forte do que eu. Falei, não, eu preciso participar desse processo seletivo. E foi assim que eu voltei para a companhia aérea no começo do ano, na verdade, e eu acho que foi uma super, uma chance, uma oportunidade incrível, né? Porque estruturar um departamento jurídico aqui na região, mas dentro de uma companhia aérea que já é super tradicional, reconhecida, tem uma estrutura jurídica muito grande, muito robusta. A única coisa é que eles decidiram, em vez de olhar a Américas inteira, fatiar o território para ter um olhar ainda mais personalizado para cada região. E então, assim, uma chance de fazer, vamos dizer, de dar o próximo passo na minha carreira que eu queria com essa estruturação de um departamento, num segmento que me apaixonou lá atrás e fiquei muito feliz em voltar, de verdade. Então, caí nele por acaso e eu acho que eu não saio agora por paixão. Renata, mas eu já descobri aqui nessas conversas que a paixão só depende do momento. Alguns é antes do direito aeronáutico, outros é depois, mas só tem porta de entrada, né? Olha só, Exatamente. sempre aqui na segunda parte da nossa conversa, nós pedimos para o nosso convidado falar de um tema específico, de forma introdutória, claro, para os estudantes e advogados que nos assistem. Como hoje você é a responsável na América Latina pelo jurídico de uma das principais companhias aéreas do mundo, nós gostaríamos de te pedir para explicar o tema 210 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal sobre indenizações no transporte aéreo e a aplicação das convenções internacionais. Esse é um assunto que eu gosto bastante, né? Se teve um contato que eu tive com o direito aeronáutico, quase lá, foi na época da faculdade, quando eu fui na minha graduação escolher o tema do TCC, e eu sabia que eu queria alguma coisa de direito internacional. Uma das opções era a responsabilidade civil do transporte de cargas internacional, mas eu acabei optando por outro, mas sempre ficou lá me rondando. Esse assunto eu acho bem interessante. Para quem sabe e para quem ainda não está familiarizado, eu acho que é muito, muito importante saber o papel dos tratados e das convenções internacionais para o transporte aéreo. Aí tanto faz, se de pessoas, de cargas, enfim. Diferentemente de alguns outros setores, onde talvez uma regulamentação internacional, um tratado, seja alguma coisa que não é utilizada na prática ou muito pontual, para nós, no transporte aéreo internacional, é o nosso material de dia a dia, né? É essencial. Imaginem que, por exemplo, você pega um voo internacional, ele parte de um país, com destino a um outro país, sobrevoando mais outros vários países e às vezes, muitas vezes, mar internacional, com a sua tripulação do seu país de bandeira, mais os seus passageiros de múltiplas potencialidades de nacionalidade e residência. Só isso já é um imbróglio, né? Uma salada. Se a gente fosse pensar na quantidade de sistemas jurídicos envolvidos, não só em direito de passageiro, né, mas direito de tripulação, dos próprios equipamentos, questões de soberania, né, questões realmente de tráfego, de voos, é uma loucura. Seria impossível imaginar como você resolveria qualquer problema, ou mesmo que você não falasse de alguma contingência, de algum problema, como é que você regula determinadas regras, como é que essas leis conversam? E aí você imagina que a companhia aérea, ela tem não só aquele voo, né? Ela vai ter voos para destinos diferentes em países diferentes. Então, é completamente inviável você pensar em transporte aéreo internacional sem pensar em tratados e convenções internacionais. E a finalidade delas é essa, é trazer regras supranacionais e uniformidade, ou pelo menos harmonização dessas regras. Né? Porque quando você fala, é claro que cada país continua com a sua soberania, continua com a sua competência legislativa, você tem órgãos reguladores em diversos países, mas como é que eles vão regular aquilo internamente? Né? Eles vão regular aquilo no detalhamento necessário local, dentro vamos dizer, dessa linha e desse guia geral internacional, para que não vire um Frankenstein, né? Para que você consiga operar. E quanto mais se você for olhar na evolução do direito aeronáutico e da própria operação de transporte aeronáutico, ela é muito relacionada com a criação dessas convenções e desses tratados internacionais. Quer dizer, eles são essenciais para o transporte existir e evoluir. E o que acontece? Bom, em 19,
foi assinada a Convenção de Montreal, quer dizer, de Varsóvia, depois Montreal, como várias outras convenções no do direito aeronáutico, e ela regula a responsabilidade civil do transportador. Então, ela fala de cargas, né, de passageiros, prazo prescricional, enfim, dá algumas diretrizes, algumas regras uniformes para todos os seus signatários. O Brasil é signatário da Convenção de Montreal, mas só internalizou essa convenção no ordenamento jurídico brasileiro muito recentemente, se você for ver, 2005, 2006. E aí a gente começou a se deparar com uma situação sui generis no Brasil, que era ter assuntos relacionados à responsabilidade civil do transportador aéreo internacional, seja passageiro ou cargas, que eram válidas, vigentes, eficazes, etc., do ponto de vista jurídico, técnico-jurídico, mas não eram aplicados pelos tribunais, em sua maioria. Não dá para generalizar, mas a grande maioria não aplicava. Então, o que era muito comum, assim, um exemplo muito comum de você ver, eram processos de passageiros pleiteando indenização por extravio de bagagem, enfim, qualquer outro assunto, e os juízes julgando aquela matéria com base no Código de Defesa do Consumidor exclusivamente, ignorando a Convenção de Montreal, ou se não ignorava, pelo menos dizia que a convenção era válida, porém o CDC prevalecia sobre ela. Quando você olha, acho que para quem estuda direito aeronáutico, quando você olha isso, é muito preocupante, né? Porque essa luta toda que foi sendo feita décadas atrás de décadas para se consolidar um ambiente jurídico internacional, vamos dizer, coeso o suficiente, estável o suficiente para que essa operação, para que essa indústria se movimentasse. Quando eu falo indústria, não é só em benefício, né, das companhias aéreas, dos fabricantes de aeronaves, é nada, é em benefício do próprio cliente, passageiro, enfim. Quando você vê que aquela norma tem algum país que simplesmente decide deixá-la de lado e aplicar uma regulamentação específica interna que destoa dessa harmonia, vamos dizer, legislativa internacional, é extremamente preocupante, né? Eu acho que do ponto de vista técnico-jurídico, que é onde eu me apego em primeiro lugar, não fazia o mínimo sentido, né? Você tem uma lei específica, válida, que está no ordenamento jurídico interno, enfim, tem todos os argumentos possíveis ali de conflito de norma para você entender pela aplicação da Convenção de Montreal. Do ponto de vista de olhar o direito aeronáutico como um todo, é isso, causa essa insegurança jurídica e essa preocupação enorme eu acho até, você poderia até pensar, né, poxa, um Estado signatário, imagina se não fosse o Brasil, se fosse qualquer outro, né, um Estado signatário de uma convenção, todo mundo assinou e a cumpre, e tem um país que assinou, fez todo o trâmite, vamos dizer, burocrático para que ela integrasse seu ordenamento, mas na prática não é aquilo que funciona. Quer dizer, causa no mínimo uma estranheza, se não até uma sensação de insegurança e de falta de credibilidade, enfim, daquele compromisso assumido por aquele Estado. E do ponto de vista de empresa, é quase impossível. Lembra aquela salada, né, que eu falei ali, aquele exemplo do começo? Se você começa a ter cada país saindo dessa harmonia internacional e aplicando regulamentos próprios que destoam completamente, você não consegue se programar, né? Você não consegue se adequar, você não consegue traçar planos de emergência ou de contingência para quando você, por algum motivo, você tentou prestar um excelente serviço, né? As empresas sempre tentam prestar um serviço excelente, mas contingências acontecem. Você não consegue se planejar para esse plano B. Se não der certo, o que eu faço? Qual é a minha responsabilidade? Qual é o meu limite? Qual é o impacto financeiro? Enfim, é uma insegurança jurídica tremenda. E o que acontece, desculpa, nesse cenário é que um processo da Air France, se eu não me engano, de extravio de bagagem ou avaria bagagem de um passageiro, acabou subindo ao STF e para se analisar a causa, era necessário o STF se manifestar sobre esse assunto. O que naquele caso prevaleceria? Seria a Convenção de Montreal ou seria o CDC? E daí surgiu, por conta desse julgamento da STF, esse tema 210 de repercussão geral, ou seja, ele é mandatório,
de que, por obediência a 178 da Constituição Federal, que fala que a lei dispõe sobre, aí fala uma série de matérias, entre elas está o transporte aéreo, e ela em seguida menciona que o transporte aéreo internacional obedecerá aos acordos feitos pela União. Então, nesse julgamento, foi reconhecido que os tratados internacionais, as convenções da matéria, precisam prevalecer, considerando se tratar de transporte aéreo internacional, sobre o CDC. Então, foi muito emblemático, porque é algo que, na minha opinião, sempre devia ter sido interpretado assim, mas, enfim, existia um monte de, além das discussões, uma tendência do judiciário a não reconhecer a convenção, e o tema 210 veio realmente consolidar esse entendimento e trazer um pouco mais dessa segurança jurídica e dessa harmonia que a gente precisava, acho que para a estabilidade do transporte aéreo internacional no Brasil. Sem dúvida. Renata, há alguns anos eu estava concluindo um LLM na FGV e eu fiz um estudo ali para o TCC, né, para o trabalho de final de curso, sobre responsabilidade civil no transporte aéreo internacional. E uma coisa que me impressionou foi que essa discussão ela ficou no Congresso por pelo menos 5 anos, né, porque a Convenção é de 99, o Brasil assinou em 99 e só internalizou em 2006. Então, assim, em 2006, muitos anos depois do Código de Defesa do Consumidor, que é de 90, o legislador brasileiro entendeu que ele queria aplicar para o transporte aéreo internacional aquela convenção. Em momento nenhum, e que passou por várias comissões no Congresso, teve alguma discussão, não vai aplicar alguma coisa ou outra, não. Não teve essa discussão. Então, assim, além de todas as outras questões, isso é algo que é muito claro para mim. Mas uma pergunta que eu queria te fazer, que eu sempre faço, para quem tem a experiência que você tem, com várias companhias aéreas e que operam em diferentes países, de novo nesse tema da judicialização. E de forma muito objetiva eu te pergunto, porque se a gente falasse de companhia aérea brasileira, o brasileiro tem muito aquele negócio de falar assim, não, mas o serviço aqui é pior. Então eu gosto muito de usar o exemplo de empresa internacional, porque é o mesmo serviço em diversos países do mundo. Então a pergunta objetiva a judicialização é realmente um problema no Brasil comparado com outros países? É um problema. É muito, muito engraçado porque você conversa com colegas de vários outros países e eles se assustam bastante com a quantidade de processos que existem aqui, com o teor de muitos julgados, como era o caso dos julgados que não reconheciam a convenção, por exemplo, com outras questões, como danos morais, como o entendimento do judiciário em muitas decisões quanto a cancelamento por condições meteorológicas, enfim, eu acho que a judicialização aqui ela é um fator que destoa, tanto pela quantidade, quanto pelo tipo de matéria discutida e algumas decisões que surgem a partir daí. Travou o meu mudo aqui. Infelizmente, até agora há pouco estava conversando com o secretário executivo do Ministério da Infraestrutura e conversando publicamente, né? E nós discutíamos exatamente isso, que não tem uma bala de prata, né? É preciso enfrentar a judicialização, custo de combustível, custo trabalhista, custo tributário, o Brasil se tornar mais competitivo. Hoje a gente tem mais passageiro por habitante na Colômbia, no Chile, nós vimos empresas indo se estabelecer na Argentina, no Peru, e não vimos isso no Brasil. Quem acaba perdendo é o consumidor. Renata, mas infelizmente nós estamos chegando aqui no final desse excelente bate-papo, e eu queria te pedir, com toda essa experiência aí, no jurídico de companhias aéreas, no direito aeronáutico, para você dar uma dica, um conselho para estudantes e advogados que têm interesse nessa área. Bom, acho que assim, hoje em dia existem algumas possibilidades, né? Pelo menos aqui em São Paulo, eu sei que em outros lugares também tem pós em direito aeronáutico. Bom, existem os cursos da IATA que são incríveis, mas se eu pudesse dar um conselho, o conselho seria não menospreze o que você pode aprender por conta própria, indo atrás, estudando, né? A gente tem pouquíssima doutrina, né? Como você sabe aqui no Brasil, mas temos aquelas clássicas e que valem a pena muito serem lidas.
os textos, né, de lei, essas convenções, esses tratados, o CBA, regulamentações específicas de algumas matérias aqui, só a lei seca já são uma aula, né, esses textos, assim, tem muito conceito, tem muita definição, e você consegue entender essa lógica do sistema. Eu acho também, agora com tudo virtual, né, já de um tempo para cá, e a pandemia acelerou isso, tem acesso a muita coisa na internet, então, comissão de direito aeronáutico de OAB, quando faz um evento grande, consegue disponibilizar a íntegra na internet, você tem acesso a muita discussão de direito aeronáutico, né, consistente. O site da ANAC eu acho incrível, né, muitas vezes as pessoas que não são da área ou não estão na área, elas acham, nem sabem que existe, ou olham lá e falam, bom, tem uma cartilha aqui, um FAQ, uma cartilha para passageiro, mas o site da ANAC é muito além disso, né, ele tem, além de toda a regulamentação necessária, todos os textos na íntegra, existe muita matéria, muito material para você estudar qualquer assunto que você queira, né, de registro de aeronave, direito de passageiro, safety, enfim, o que você quiser ali, então acho que o site da ANAC é precioso para quem quer estudar matéria. Eu acho que para quem como eu tiver oportunidade, já está, não, vamos dizer, não se preparou para o direito aeronáutico, de repente se deparou com aquela situação e se apaixonou pelo direito aeronáutico, para mim, pelo menos, os meus colegas foram fundamentais, né? São poucos nessa área, né? Somos poucos, se você for ver, mas todo mundo é tão apaixonado, que foi o que você falou da paixão, né? Todo mundo é tão apaixonado que todo mundo compartilha, todo mundo muito generoso em ensinar, em compartilhar, em te explicar onde você pode conseguir algum material, divulgar algum evento para você poder se atualizar. Enfim, então não menospreze aquele estudo que você pode ter por conta própria, no seu dia a dia, com seu próprio trabalho, com seus colegas. Eu acho que muito do que eu sou hoje, muito do que eu sei com certeza em direito aeronáutico, eu aprendi com colegas generosos que sentaram do meu lado e explicaram, e aprendi na prática fazendo. Então, aproveite essa oportunidade. Renata, super obrigado pela presença. Foi realmente uma honra. Espero que você volte em breve e aproveito também para agradecer todas as pessoas que nos assistem aqui no Airlaw Brasil. Imagina, o prazer foi meu, e até por essa questão, né, da escassez de doutrina e material, etc., essa iniciativa sua é ainda mais importante com o Airlaw. Muito sucesso para o Airlaw, muito sucesso para você. Obrigada. Para nós, um grande abraço e até a próxima. Abraço, tchau, tchau.